Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos aí a mais uma aula no nosso canal. Outra propriedade, então. Vamos falar sobre essa propriedade aqui, que ela gera uma confusão às vezes nas pessoas, tá? E não deveria gerar, porque não é difícil, não é difícil. Então, vejamos aqui, o que essa propriedade traz para a gente? Se a gente tiver o produto de dois números elevado a x, esse x ele vira expoente para esses dois números. Tá vendo? E, consequentemente, se você tiver uma fração elevada a alguém, esse alguém cai para esses dois números, ele vira expoente desses dois números. E se você tiver duas bases diferentes elevadas ao mesmo número, isso vira uma fração só elevada a esse número. Bom, primeiramente vamos ver com números aqui. Então vamos pegar 2 vezes 3 e vamos elevar esse 2 vezes 3 a 3. Tá bom? Bom, eu vou colocar aqui 4, porque toda hora eu vou falar 3, vai achar, será que está falando da base, do expoente? Então, vamos deixar diferente. O que é 2 vezes 4? É 8. Então, na verdade, o que nós temos ali? 8 ao cubo. E o que é 8 ao cubo? É 8 vezes 8 vezes 8. Eu nem preciso saber quanto que dá 8 vezes 8 vezes 8. A ideia nem é essa. Na verdade, eu sei. Isso é 512. Mas a ideia não é chegar nesse resultado. Vamos entender o seguinte. Agora, vamos usar a propriedade. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem 2 vezes 4 ao cubo. A propriedade ela fala o quê? Que esse 3, então, ele vai virar expoente do 2, tá? E do 4. A partir do momento que eu levo ele para dentro, que ele se torna expoente, ele já não está mais lá de fora. E o que é 2 ao cubo vezes 4 ao cubo? É 2 vezes 2 vezes 2, vezes 4 vezes 4 vezes 4. Aí agora eu posso usar como mutativa, né? Aqui, então eu posso colocar esse 4 do lado desse 2, eu posso colocar esse 4 do lado desse 2, e eu posso colocar esse último 4 do lado desse 2. O que a gente tem aqui? 8 vezes 8 vezes 8. Então, esses dois caras são iguais, ou seja, a propriedade está aqui, para contar isso para a gente. Mas tem uma outra maneira de a gente visualizar isso daqui. Vamos pegar esse 2 vezes 4 ao cubo e usar a definição. O que a definição nos diz? Como você tem alguém ao cubo, você tem alguém 3 vezes na multiplicação. Ou seja, você cai na situação que eu escrevi agora há pouco. Você vai ter o 2 vezes 4, 2 vezes 4, 2 vezes 4. Ou seja, você tem o 8 vezes 8 vezes 8, que é a mesma coisa. Então, existe mais de uma maneira de você mostrar essa propriedade aqui, tá certo? E se a gente trouxer isso para letras, para demonstrar realmente, você teria isso daqui, né? O a vezes b elevado a x. Então, o que você tem aqui? Você tem o a vezes b x vezes. Bom, se é x vezes, eu não sei quantas vezes está aqui, né? Então, vamos deixar assim. E aí, lembra do 2 vezes 4? Então, eu posso colocar todos os a's multiplicando entre si, vezes todos os b's multiplicando entre si. Posso fazer isso aqui, um agrupamento de a's e um agrupamento de b's. Ou seja, a gente vai ter o ax vezes e o bx vezes, que é exatamente a propriedade que está aqui. Concomitantemente a isso, por que a divisão faz a mesma coisa que a multiplicação? Porque lembra que a gente pode fazer o seguinte, o que é a dividido por b? Então, vamos copiar isso aqui. O a dividido por b é a vezes 1 sobre b. É isso. Lembrando que quando a gente escreve assim, né, é porque embaixo do a ficou 1, tá certo? A gente pode fazer isso. E usando essa propriedade aqui do produto, o que a gente vai ter? A gente vai ter esse cara elevado a x e esse cara elevado a x. Então, se eu vou ter esse aqui elevado a x, e eu vou ter esse outro aqui também elevado a x, que é o 1 sobre b, acabei de mostrar, então, que ela também vale para divisão. Olha lá, porque você tem o quê? Você tem o x para a fração toda. E agora eu tenho o x para o a e o x para o b. Tá vendo? Uma outra maneira de você mostrar isso é usando a questão dos expoentes.
tá? Também funciona. Nesse caso aqui, gente, o que a gente vai ter? A gente vai ter o A x vezes, né? Tá lá, ó. E aí, eu vou ter o B, vou pôr só reticências assim. E eu vou ter o B embaixo, 1 sobre B, na verdade, x vezes, né? Vamos colocar assim, ó. Ué, mas o que é isso aqui que eu tenho? Eu tenho o A multiplicado em cima x vezes. Eu tenho 1 multiplicado em cima x vezes. E eu tenho B multiplicado embaixo x vezes. Então, na verdade, o que eu tenho aqui é o A elevado a x, vezes o 1 elevado a x, que eu não preciso colocar, né? Que é 1. E embaixo desse 1, eu tenho o B elevado a x. Só que aí, ou seja, eu vou ter o B elevado a x embaixo. Olha lá, então quer dizer que isso aqui é igual a isso aqui, que é exatamente a propriedade. E vale a volta, né? Se você tem isso, então você tem o A elevado a x em cima várias vezes, tem o B elevado a x aqui embaixo também, e aí você pode agrupar todos eles como sendo um só. Você faz esse agrupamento aqui, depois você escreve dessa maneira aqui, e depois você vem para cá. É literalmente da direita para a esquerda, tá certo? Outra propriedade, então. Por que isso daqui acontece? Vejamos. Então, deixa eu copiar ela aqui, assim como a gente fez na aula anterior, né? Para a gente não misturar as propriedades. Bom, por que um número elevado a x elevado a y é um número elevado ao produto deles? Que é diferente disso aqui. Mas primeiro, vamos falar disso daqui. Bom, vamos primeiramente ver com número, né? Vamos trabalhar com número aqui. Vamos escolher alguém para ser o A. Vamos colocar 2. Vamos escolher alguém para ser o x, 2 ao cubo, pode ser. E vamos escolher alguém para ser o y. 4. Acho que está legal, né? Bom, então, o que a gente tem aqui, ó? A gente tem diferentes propriedades que podem ser aplicadas. Eu vou começar de fora para dentro. Então, a gente tem alguém, a quarta. Que alguém é esse? 8, né? Porque 2 ao cubo é 8. Então, a gente tem alguém, a quarta. Ou seja, eu tenho 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8. Que também não me interessa quanto que vai dar. Tá? Eu não estou preocupado em saber o resultado disso. Eu quero saber se, da outra forma que eu fizer, também vai dar 8 vezes 8 vezes 8. Bom, vamos pensar o seguinte, então. O 2 ao cubo elevado a 4 é exatamente o 2 ao cubo 4 vezes, por definição de potenciação. Só que o 2 ao cubo, ele é 2 vezes 2 vezes 2. Então, note que esse 2 vezes 2 vezes 2 é para o primeiro parênteses. E agora eu vou colocar um trio de 2 para cada parênteses. Ó. E agora para o último. Ué, quantos 2 eu tenho aqui? Ó? 12, não é? Ó, 3, 6, 9, 12. Ou seja, a gente tem aqui o 2 elevado a 12, que é justamente 2 elevado a 3 vezes 4. Só que 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8, olha aqui, ó, 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8. Quer dizer, então, que 2 a 12 é a mesma coisa que 2 ao cubo elevado a 4 fora do parênteses, tá certo? Uma outra coisa que é relevante a gente comentar aqui também é o seguinte. Essa propriedade, ela aglomera todas as outras. Você não pode descartar uma propriedade em detrimento de outra, tá certo? Por exemplo, onde eu quero chegar? Vamos supor que nesse 2 ao cubo, nós tenhamos menos 2 ao cubo. Tá? Agora a coisa muda de figura. O que vai acontecer aqui? Ó? Trazendo isso daqui para cá, como eu tenho menos 2 ao cubo, então, na verdade, eu teria isso daqui, ó, menos 2 ao cubo em todos os parênteses, né? Ou seja, eu vou ter isso daqui 4 vezes. Então, vamos substituir. Eu vou ter isso aqui, ó. Muita gente até pergunta assim, mas pode colocar 2 parênteses? A gente sabe que na matemática, parênteses eles podem vir assim aglutinados, não tem problema nenhum. É porque assim, a gente tem uma simbologia, né?
uma coisa que a gente decora lá no ensino fundamental, que é o quê? Chaves, aí dentro das chaves vem o colchetes, aí depois do colchetes vem o parênteses, tá certo? Isso aqui está certo? Demais, corretíssimo. Tá? Seu professor, sua professora do ensino fundamental te ensinou da maneira certa. Primeiro a gente resolve o parênteses, eliminou. Depois resolvemos os colchetes, eliminou. Depois a gente resolve as chaves. Mas não há problema algum em usar somente parênteses, tá? Eu poderia, no lugar desses parênteses externos, colocar colchetes. Não tem problema nenhum. Mas não tem necessidade também, tá certo? Então, olha só, o que a gente tem aqui? Ó? A gente tem alguém elevado a 4. Então, a gente vai ter esse alguém 4 vezes. E a gente sabe que em cada menos 2 ao cubo, isso vai dar menos 8, né? Então, eu vou ter o menos 8 em cada uma dessas situações aqui, ó. Mas, como a gente tem o menos 8 4 vezes, eu sei que o resultado vai ser positivo. Então, isso vai ser 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8. Né? Que é a mesma coisa que o 2 a 12, tá certo? A gente viu isso também agora, imediatamente no último exemplo, tá bom? Então, quando a gente faz propriedades envolvendo potenciação, a gente carrega todas as outras conosco. Então, usando apenas a propriedade aqui, ó, como que você faria? Esse cara, ele vai ser menos 2 elevado a 12, porque eu já multipliquei o 4 pelo 3 do lado de fora. Tá certo? Bom, sendo assim, ó, agora eu vou usar uma outra propriedade, que é o quê? Menos elevado a um número par tem que dar positivo, ou seja, o resultado vai dar apenas 2 elevado a 12. Tá certo? E isso se mantém, pessoas, caso você venha inverter esses números aqui. Ó. Por quê? Porque aqui em cima a gente tem uma propriedade, que é qual? Da multiplicação e, por isso, a gente pode usar a comutativa. Ah, então quer dizer que isso aqui é a mesma coisa que isso aqui? Na verdade, não é a mesma coisa, mas dá o mesmo resultado. Tá? Não é a mesma coisa porque aqui você tem alguém à quarta. E aqui a gente tem alguém à terceira. Então, não tem como ser a mesma coisa. Mas o resultado é o mesmo. Então, quer dizer que a gente vai ter isso aqui 3 vezes. Ó. Olha lá. Então, menos 2 elevado a 4, 3 vezes. E aí, ó, você conserva a base, que é menos 2, e soma os expoentes. Ué, então 4 mais 4 mais 4, 12. E menos 2 elevado a 12 é a mesma coisa que 2 elevado a 12. Então, a gente pode trabalhar com essas propriedades normalmente. Você pode multiplicar primeiro, você já pode resolver esse problema do sinal de menos aqui depois. Não há uma ordem para isso, tá? Mas a propriedade tem que ser usada. Isso é fato, tá certo? E uma outra coisinha que a gente pode trazer para misturar com essa propriedade é o seguinte. Vamos supor, então vamos tirar esse menos daqui, vamos apagar esses caras todos. Vamos supor que aqui fosse menos. 2 elevado a menos 3 elevado a 4. Nossa, como que fica isso? Cara, do mesmo jeito. Olha só. O 2 elevado a menos 3, a gente viu que, na verdade, é meio disfarçado, né? Meio ao cubo disfarçado. Então, já vamos inverter aqui a fração. Ó. Fica 1 sobre 2. Invertir, esse sinal some. Sendo assim, na verdade, o que a gente tem? Meio elevado a 12. Olha lá. Tá certo? E se a gente tem meio elevado a 12, isso quer dizer que a gente tem o meio com o 1 elevado a 12 e com o 2 elevado a 12. Ou seja, a gente vai ter 1 sobre 2 elevado a 12. Ó, note que... gente, isso aqui eu peguei um exemplo que o resultado seria diferente desse mesmo, tá? Estou dando um outro exemplo. Então, note que para você resolver isso, envolvendo as outras propriedades, você resolve do mesmo jeito. Mas como que eu sugiro você fazer, caso você ainda tenha dificuldades? Faça propriedade por propriedade. Não precisa fazer tudo junto, não. Tá bom? Vamos supor, então, que aqui, ó, vamos melhorar. A gente tem um menos 4 também. Ué, então o que a gente vai fazer? Vai ficar invertendo? Sim, você pode inverter e depois inverter de novo.
mas não tem problema. Não precisa disso. Por quê? Porque tem uma propriedade aqui fantástica que te ajuda. Olha aqui, ó, conserva a base e multiplica esses dois números. Ou seja, a gente vai ter menos 3 vezes menos 4. Sim, no expoente. Ó. O seu expoente ele se tornou uma continha algébrica. E a gente sabe que menos 3 vezes menos 4 é o quê? É 12, positivo. Ou seja, é bem melhor do que você ter que inverter, depois inverter de novo. Quer ver que isso aqui vai dar 2 elevado a 12, fazendo a mesma coisa? Existem aquela coisa, né, gente? Existem viagens demoradas porque você passa por um lugar mais demorado. E existem as viagens rápidas. Então, vamos lá. Isso aqui, na verdade, é meio elevado ao cubo, né? Então, deixa eu pegar aqui. Ó, vamos resolver o problema desse sinal de menos aqui. Só que aí agora, o que a gente vai ter? Ó? A gente tem 4 vezes 3, que é 12. Então, na verdade, ó, isso daqui é meio elevado a 12. Porém, isso aqui tudo está elevado a menos 1, porque eu não fiz a conta ainda com o menos 1. Tá vendo? Ah, você pode guardar para fazer depois? Pode, gente, a ordem que você quiser. Tá? É tudo dentro da propriedade aqui, tudo dentro da multiplicação. Então, você escolhe o que fazer primeiro. Ou você já poderia, então, já ter trazido esse menos para cá, mas é irrelevante. Então, isso aqui vai dar o quê? Meio elevado a menos 12. Por quê? Porque menos 1 vezes 12, menos 12. Ou seja, você vai ter, então, um 2 elevado a 12 em cima, que é a mesma coisa que havia dado antes. Tá certo? Então, não importa quantos sinais de menos você tem. Entenda que o menos ele não é da potenciação, ele não é a propriedade. O menos faz parte do número, é diferente. E agora, vamos dar um último exemplo aqui. E vamos colocar tudo possível aqui, né? Vamos fazer passo a passo e vamos arrebentar. Ó, vamos colocar um menos do lado de fora, aqui, aqui, aqui. E quer saber? Esse 2 aqui eu vou colocar ele para baixo, vou escrever ele como fração. Ó. Nossa, que loucura, hein? Gente, ó, é passo a passo. Então, primeira coisa, o que eu vou escolher fazer aqui? O que eu faria primeiro? Eu multiplicaria esses dois números, tá certo? Então, multiplicando esses dois números, na verdade, então, a gente vai ter o quê? Ó? Mas um pequeno detalhe. Aqui dentro, nós temos um menos 1 do lado de fora, vezes o menos meio elevado a menos 3, tá certo? Então, esse menos 4, pessoal, ele tem que estar tanto como expoente de menos 1, quanto expoente dessa segunda parte aqui. Ó. Tá? Ó, a propriedade que nós vimos anteriormente é esse cara aqui ó, é um produto de dois números. Um produto de dois números elevado a alguém, esse alguém vira expoente desses dois números, tá certo? Então, o que a gente vai ter aqui? Ó? A gente vai ter um menos 1 elevado a menos 4 e também um menos meio elevado a menos 3 a menos 4. Então, a gente tem as duas coisas. Isso aqui é um erro que pegaria muita gente, tá? Bom, como a gente tem menos 1 elevado a menos 4, o 4 ele é par, então esse sinal de menos ele vai embora. Só que 1 elevado a qualquer coisa é sempre 1. Ah, mas não tem que inverter? Sim, inverta. Como é que a gente inverte a fração do 1? É 1 sobre 1, ou seja, é a mesma coisa. Então, isso aqui ó, sumiu. Então, o que isso aqui mostrou para a gente? Ó, que independente do sinal que você tenha no seu expoente, você já pode trabalhar com esse sinal que está aqui ó, tranquilamente. O expoente é par, seja ele negativo ou positivo. Então, eu já poderia ter pego esse sinal aqui ó, e apagado ele. Tá vendo? Foi isso. Olha lá, apaguei o sinal. Tá certo? Muito bem. Aí, agora, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esses dois números. Então, eu vou ter o menos meio elevado a 12 positivo, né? Porque menos com menos é mais. Então, 4 vezes 3, 12. E aí, novamente, eu tenho alguém negativo elevado a alguém par. Ou seja, posso apagar esse sinal. Logo, o que vai sobrar?
1 sobre 2 elevado a 12. Ou 2 elevado a menos 12, tá? Daria na mesma, se você quiser escrever ele em cima aqui. Ah, eu gosto de escrever desse jeito. Então, beleza. Na verdade, o que interessa para a gente é sumir com esses negativos do expoente, tá? É isso que interessa para a gente. Muito bem. Então, essa propriedade de multiplicação de potências, ela é muito importante. Note que ela carrega praticamente todas as outras com ela, mas ela tem uma coisinha que às vezes atrapalha o povo, que é isso aqui. Ó. Muita gente confunde isso aqui com isso aqui, e eles são diferentes. Por que que eles são diferentes? Ó, isso daqui quer dizer que nós temos o a elevado a x, y vezes. Vou colocar só reticências aqui, tá? E isso aqui quer dizer o quê? Ó? Olha lá no expoente. Se você olhar só para isso aqui é x elevado a y. Então, no expoente do a, a gente tem o x y vezes. É totalmente diferente. Quer ver? Vamos colocar um exemplo com um número. Vamos colocar aqui 2 elevado a 3 elevado a 2 de novo, para não ficar muito grande o número. E eu vou comparar isso com 2 elevado a 3 elevado a 2. Bom, o que que nós temos aqui? Nós temos o 2 ao cubo ao quadrado, então eu tenho isso aqui. Só que 2 ao cubo é 8, então eu tenho 8 vezes 8. E 8 vezes 8 é 64. O que que a gente tem aqui? Ó? Aí você tem que ver de cima para baixo. Não há um parênteses separando para te mostrar que quem está embaixo todo está ao quadrado. Não, quem está ao quadrado aqui é o 3. Então, na verdade, a gente tem 2 elevado a 3 vezes 3. Ou seja, a gente tem o 2 elevado a 9. Olha a diferença que faz o parênteses aqui. Ou colchetes ou chaves, né? Poderia estar agrupado de qualquer jeito. E 2 à nona não é 64 de jeito nenhum, né? Porque o 64 é 2 à sexta. Tá? Então, de cara, só pela potência, a gente já sabe que já são diferentes. 2 à nona dá 512. Tá? Que é bem diferente de 64. Então, a gente, na verdade, a gente não demonstra que é diferente. Na matemática, basta a gente mostrar que não dá certo para alguém. Se não dá certo para alguém, tá? É porque já é diferente. Entendeu? A gente não fica demonstrando coisa errada. Então, por isso que essas duas coisas são diferentes. Eu vou reduzir aqui, então. Ó, tá? Isso aqui é totalmente um diferente do outro. Tá certo? Pode ser que dê certo? Pode. Se você colocar x igual a 1, y igual a 1, vai ser igual, né? Mas aí é um caso particular e não é regra. Entendeu? É uma exceção à regra. São coisas diferentes.